Convido os irmãos para abrirmos a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela, compartilhe o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu vizinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, a ceia do Senhor e a comunhão da igreja. Diz assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Já nos tempos do Novo Testamento, a ceia do Senhor era chamada de comunhão. Uma refeição simbólica e espiritual que trazia à memória o sacrifício de Jesus por nossa redenção e que proporcionava instantes de comunhão, intimidade, não apenas entre o fiel e o seu Salvador, mas também entre o crente e seus irmãos. Comunhão. Que palavra bonita, mas infelizmente tão esquecida. Amados, comunhão é algo fora de moda. Se pesquisarmos nos meios eletrônicos, as palavras mais pronunciadas na mídia, nas redes sociais, certamente a palavra comunhão não estará entre elas. Porque os tempos que vivemos são tempos de individualismo, de egoísmo, de egocentrismo, não de comunhão. Mas este é o propósito do Senhor para o ser humano, este é o propósito do Senhor para a sua igreja. Por isso, esta manhã, quando celebraremos a ceia do Senhor, quando comeremos do pão e beberemos do cálice, quando cumpriremos a ordenança deixada pelo nosso Mestre amado, queremos refletir sobre a ceia do Senhor e a comunhão da igreja. A igreja, nos diz a própria Bíblia, é o corpo de Cristo. E tomemos isso como ponto de partida. O apóstolo diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? E certamente que ao pensarmos no corpo de Cristo, nos lembramos da sua carne pregada ao madeiro por nós, mas não ignoramos que na Bíblia Sagrada, corpo de Cristo é também uma expressão utilizada para se referir à igreja. A igreja no Novo Testamento tem muitos nomes. Ela é a noiva do Cordeiro, ela é a casa de Deus. E um dos nomes pelos quais a igreja é chamada na Bíblia Sagrada é o corpo de Cristo, corpo do qual cada um de nós é membro, corpo dentro do qual cada um de nós deve viver em comunhão. De certa forma, aquilo que Jesus Cristo fez com o seu corpo físico, quando caminhou pelas estradas empoeiradas da Palestina, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, multiplicando os pães, acalmando as tempestades. Aquilo que Cristo fez naquela época no seu corpo físico, Ele faz em grande medida nos dias de hoje, através do seu corpo espiritual, que somos nós, que é a sua igreja. Na Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados estava avançando pelo interior da Europa, quando chegou a uma cidadezinha francesa, que havia sido devastada pelas bombas. E naqueles bombardeios, uma estátua de Cristo
que representava a figura de Cristo, havia sido atingida e despedaçada. Aqueles soldados chegaram à igrejinha e nos fundos da igrejinha havia essa estátua. A estátua havia sido atingida e feita em pedaços. Aí os soldados, que eram cristãos, se propuseram a reconstruir a estátua. Cada soldado foi procurar um pedaço e eles conseguiram encontrar os pedaços. Colaram os pedaços e restabeleceram aquela estátua. Mas por mais que eles procurassem, eles não conseguiram encontrar as mãos da imagem. Procuraram, mas não encontraram. E eles tinham que seguir adiante na sua missão. Então deixaram a estátua daquele jeito. E aos pés da estátua colocaram uma placa, escrito assim: as mãos dele são as nossas mãos. O que eles queriam dizer com aquela cena é que muito do que Cristo faz hoje, faz através de nós. Não tudo, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e Ele age tantas vezes sem a nossa ajuda. Mas, amados, muito do que Cristo faz nos dias de hoje, faz através da sua igreja, que é o seu corpo, o corpo espiritual. Quando a gente abraça um neném, é Jesus que está abraçando. Quando a gente ampara um necessitado, é Jesus que está amparando. As mãos dele são as nossas mãos. E é por isso que é tão preciosa a igreja do Senhor Jesus. O que Cristo fazia 2000 anos atrás, por meio do seu corpo físico, Ele faz hoje, muitas vezes, através do seu corpo espiritual, que é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Isso nos leva a um segundo passo. Se é fato que a igreja é o corpo de Cristo, então é inevitável que a igreja busque a comunhão. Os nossos membros só compõem um corpo porque estão juntos e juntos trabalham. O que nos leva à lembrança de que a ceia do Senhor é conhecida como comunhão, e que os crentes precisam ter comunhão com o seu Salvador e com seus irmãos de fé. Chama a minha atenção a passagem de Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25, onde o autor diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Eu fico impressionado, irmãos, é o livro de Hebreus, é o Novo Testamento, a igreja mal tinha 50 anos na terra, e já tinha crente desviado. Misericórdia. Não deixemos de congregar, disse o autor, como é costume de alguns. Tem gente que pensa que pode ser crente em casa, mas aí não tem comunhão. Tem gente que pensa que pode realizar a ceia em casa, e até pode, mas aí não tem comunhão. Comunhão é algo a ser valorizado, buscado. E comunhão é algo a ser preservado, porque a comunhão não é fácil. Conviver com pecadores tão cheios de defeitos como nós mesmos não é fácil. A gente tem comunhão porque a gente ama o nosso bendito Salvador e a gente está disposto a pagar o preço. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, você vai encontrar o único problema daquela igreja. Há pouco tempo fizemos aqui um estudo versículo por versículo de Coríntios, e a igreja dos Coríntios tinha tanto problema, mas a igreja de Filipos era uma bênção.
Se você vivesse na época do Novo Testamento, era a igreja da qual você gostaria de ser membro. Uma igreja saudável, evangelística, missionária. Quando Paulo escreve para os coríntios, é só elogio, é só alegria, à exceção de Filipenses 4:2. O único problema que aquela igreja tinha, e o único problema que aquela igreja tinha, é que ali havia duas irmãs que não se falavam. Veja que coisa. Está escrito assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Paulo ficou sabendo que lá na igreja de Corinto, aquelas duas irmãs amadas que ele conhecia, haviam se desentendido. Paulo ficou muito triste e por isso escreveu na sua carta: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Na Bíblia, na linguagem de hoje, está escrito assim: Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs de fé. A linguagem mais atualizada: peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs de fé. A gente não sabe por que a Evódia e a Sintique brigaram. A Bíblia não diz. Você tem um palpite? Você tem uma ideia? Por que a Evódia e a Sintique brigaram? Eu tenho uma ideia. Eu acho que a Evódia disse para Sintique: o seu nome é esquisito. E aí a briga começou. Irmãos, seja qual tenha sido o motivo da briga, a briga já não era mais só das duas, você entende isso? Estava afetando a igreja toda, a ponto de Paulo dizer: por favor, convivam bem, passem por cima da mágoa, da decepção, da dificuldade. Vocês são servas de Deus. Comunhão não é fácil, mas comunhão é necessária. A gente tem que pagar o preço. E vamos combinar que o preço que a gente paga é muito pequeno perto daquele preço que Jesus pagou para que existisse um corpo, para que existisse uma igreja, para que existisse uma família, que é a família de Deus. Isso nos leva a um último pensamento esta manhã, meus irmãos e minhas irmãs queridos. A igreja precisa estreitar os laços. Você se lembra da letra daquele belo hino que diz: benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Que linda expressão, os laços do fraterno amor. Mas esses laços às vezes estão frouxos, precisam ser apertados, precisamos conviver mais e melhor. Em Neemias, no capítulo 4, verso 19, Neemias 4:19, vamos encontrar Neemias dizendo o seguinte para o pessoal lá de Jerusalém: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, distantes uns dos outros. Acho que Neemias poderia dizer a mesma coisa sobre os cristãos de hoje e as igrejas de hoje. Grande e extensa é a obra, e nós estamos muito longe, muito afastados. Precisamos estreitar esses laços. Uma das iniciativas da igreja neste sentido tem sido a implantação dos pequenos grupos. Porque, amados, a nossa igreja hoje passa dos 1.000 membros, passa dos 1.500 membros, e é como Neemias disse: grande e extensa é a obra, aleluia! Mas nós estamos
distantes uns dos outros, convivendo pouco uns com os outros, às vezes sem saber dos dramas uns dos outros, das necessidades uns dos outros. É muito bom quando um crente é aluno da escola dominical, vem na reunião da MCM, nas mães que oram, ensaia no coral, vem no Entre Amigos, no Algo Mais, porque são oportunidades de congraçamento. Todas essas iniciativas são oportunidades de comunhão. Mas considere a possibilidade de você em breve também estar fazendo parte de um pequeno grupo. Converse com alguém que esteja participando de um pequeno grupo, pergunte a ele como tem sido a experiência e o que ele tem achado, porque essa é uma preocupação que nos vem desde os tempos da Bíblia e da parte do Espírito Santo, a de que nós estejamos convivendo mais intimamente, para que assim possamos conhecer as necessidades uns dos outros e sermos as mãos de Cristo na vida uns dos outros, como nós comentamos agora, alguns instantes atrás. Não sabeis que o cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, igreja, que nós possamos superar o individualismo, a inimizade e a distância, e que nós possamos celebrar a ceia promovendo a comunhão. Lembrando que a comunhão com o Salvador é também a comunhão com os salvos, com os crentes em Cristo. Deus nos abençoe.